Pega a sua Bíblia, abre no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 21. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E assim que você for achando, você vai dizer glória a Deus. Você vai dizer aleluia. Porque toda oportunidade que nós temos de exaltar o Senhor, nós vamos exaltar. Não é verdade? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Vocês são rápidos de Bíblia, ó. Fala assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Fala comigo, o nome de Jesus. Oh, glória. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Pode sentar no seu lugar, dando glória a Deus. A Ele que é merecedor de toda a honra, de todo o louvor. Hoje, né, comemorado o Dia das Mães, não poderia deixar de falar dessa mulher que se deixou ser usada por Deus. O tema dessa mensagem hoje é um grande propósito. Eu sempre gosto de dar temas às mensagens quando eu vou pregar, para que haja um entendimento melhor. O tema dessa mensagem, então, é um grande propósito. E ali nós vemos uma mulher que permitiu que Deus a usasse. A palavra de Deus fala que o Senhor veio até ela e falou bem assim: olha, você dará à luz a um filho. E ela era virgem. E ela falou: como isso pode acontecer, eu ainda sendo virgem? E ali o anjo fala bem assim com ela: olha, o poder do Altíssimo te envolverá. E através do Espírito Santo de Deus, você dará à luz a um filho. E a palavra de Deus fala assim, que ele será chamado Jesus Emanuel, que é Deus conosco. Deus está aqui e Ele é conosco. Ele está no meio de nós. E ali fala a história, a palavra de Deus, que ela falou: eis-me aqui, Senhor, usa a tua serva e realiza nela o teu querer. Ela deixou ser usada por Deus. Sabe o que eu fico pensando? Maria, ela poderia ter falado assim: não, Senhor, não é para mim esse negócio. Não é verdade? Ela tinha escolha, ela tinha livre-arbítrio, e ela poderia talvez ter questionado o anjo: mas eu não quero isso para mim. Eu não quero carregar, engravidar, eu nem casei ainda. Imagina, ela estava nos preparativos do casamento. Imagina ela fazendo a lista dos convidados. Temos noivinhos aqui que vão casar em breve, em nome de Jesus. Ramires, glória a Deus. A Ju, em nome de Jesus. Ontem eu falei: Ramires, como estão os preparativos do casamento? Ramires não, o Bruno, ele falou: estamos indo, está nos preparativos. Eu falei: vai, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Estava ali naquela ansiedade, se preparando para casar, e de repente, na vida dela, acontece essa situação. Um anjo aparece e fala: olha, Maria, você foi escolhida dentre muitas mulheres para gerar o Salvador deste mundo. Mulher que está aqui nessa noite, é o seu Dia das Mães. Você engravidou e você gerou um grande propósito. Porque o filho que você tem, a filha que você tem, nasceu com um grande propósito, ou vai nascer ainda para um grande propósito. Sabia disso? Talvez você está carregando, você gerou ali alguém que vai pregar para uma nação, um país, uma aldeia indígena que ainda não ouviu falar de Jesus. Deus escolheu talvez o filho que nasceu de você
para levar a salvação para um povo que ainda não ouviu falar de Jesus, sabia? Talvez o que você gerou, Deus escolheu para libertar muitos oprimidos, muitas pessoas cativas que vão ser libertos através desta pessoa. Os nossos filhos, eles foram gerados e nasceu com um propósito. E graças a Deus que você falou, eis-me aqui, Senhor. Amém, mulheres? Porque o diabo, ele ataca muito as mulheres, sabia disso? Muitas mulheres, porque do nosso ventre, do ventre de Maria, de uma mulher, nasceu um homem, que ele veio humano também, e veio como Deus, mas nasceu um que libertou toda a humanidade de todo o mal, de todo o pecado, de toda opressão demoníaca, de todas as trevas. Você já parou para pensar nisso? De uma mulher. E Satanás sabe que a mulher, ela foi criada para gerar. E nós vivemos numa sociedade em que, infelizmente, as crianças, elas estão sendo indesejadas. Não é verdade? Eu não estou falando bobagem, amém? Mas, infelizmente, a gente tem vivido numa sociedade assim que hoje as mulheres não têm o prazer mais de gerar. Ou não querem mais gerar. Porque Satanás sabe que do nosso ventre podem nascer salvadores deste mundo. Pessoas que vão falar de Jesus, pessoas que vão ser usadas de uma forma poderosa e sobrenatural. A palavra de Deus fala bem assim, olha, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Olha a responsabilidade de nós mulheres. E o Satanás sabe que a mulher, ela tem uma grande missão neste mundo, que é cuidar da sua casa, cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos e levarem os seus filhos ao Senhor. Nós ouvimos aqui ontem da pastora Priscila, nunca desista dos seus filhos, não foi verdade? Quem estava aqui ontem, continue orando, continue buscando, continue jejuando, porque Deus está trabalhando e todo o propósito e plano do Senhor não vão se frustrar. Sabia disso? Eu gosto muito dessa palavra, muito desse versículo. Porque eu sou prova viva de que os planos do Senhor não podem se frustrar sobre as nossas vidas. E um dia, quando minha mãe engravidou, primeiro veio o Ricardo, que está aqui também nessa noite. E depois veio duas menininhas. Uma ela colocou o nome de Daniela e outra ela colocou o nome de Brunella. E Deus já tinha planos sobre as nossas vidas. Deus já tinha propósito. Porque cada um de nós nasce sim com um propósito de Deus. Para levar a glória dele. Mas um dia Satanás falou assim, olha, eu vou de alguma forma tentar destruir esse propósito. Alguns de vocês que estão aqui nessa noite já conhecem, já sabem testemunho. Mas talvez outros não sabem, eu vou contar mais uma vez. E tinha pessoas que sempre oravam por nós. Uma irmã chamada Edna, lá da Quadrangular, de Alto Boa Vista, nós não estávamos na presença do Senhor ainda. Nós não éramos da igreja ainda, nós não tínhamos aceitado a Jesus como Salvador. Nós não tínhamos batizado nas águas ainda. E ali, um certo dia, Satanás quis vir e destruir eu, a Bru, o Ricardo e a vida da minha mãe. E ele falou bem assim no ouvido da minha mãe, vai lá na BR, ali em Jardim América, e pega o primeiro caminhão que você vê, mas tem que ser bem grande. E vai lá, suicida você e os seus 3 filhos, porque para você não tem mais solução. O diabo falou assim na mente dela. Enquanto minha mãe estava indo lá para Jardim América, e ela foi andando ali com seu coração angustiado e disposta a se matar e matar todos os filhos. Ela conta que de repente ela ouviu uma voz que falou bem assim, olha, essa não é a solução. Conta ela que ela olhou para trás, olhou para o lado e ela falou, mas não tem ninguém do meu lado.
Ela conta que Ricardo perguntou: mãe, o que está acontecendo? Por que você está olhando para os lados e para trás se nós estamos sozinhos? Ela: porque eu ouvi uma voz falando comigo. Assim, volta para casa, porque essa não é a solução dos seus problemas. E Deus, Ele intervém na nossa história, porque a própria palavra de Deus fala: o que o Senhor planejou, pode inferno se levantar, pode Satanás se levantar, mas os planos dele não vão se frustrar sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. E hoje não era para eu estar aqui, mas Deus falou: eu tenho propósito, eu tenho plano, eu tenho sonhos, e não vai acabar assim a sua história. Ele falou para minha mãe, Lourdes, e para nós três. Eu era criança, tinha 6, 7 anos, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas Deus interviu sim na nossa história. Assim como o Senhor interviu ali na história de Maria. Ela tinha um plano, ela estava prestes a se casar, mas o Senhor falou: eu tenho um propósito maior e melhor. Você vai dar à luz a um filho. E ali conta a história que Maria casou. O anjo apareceu a José em sonho e falou com ele: não temas receber Maria, sua mulher, porque o que está nela é concebido pelo Espírito Santo de Deus. E ali nós conhecemos a história que Maria e José se casaram, depois Jesus nasceu, e nós temos a alegria hoje da salvação através de Jesus Cristo. Você pode falar para alguém do seu lado assim: Jesus te salvou. Tem outra pessoa do seu lado, fala: Jesus te salvou. E a palavra de Deus fala assim, que este foi um milagre, um cumprimento de centenas profecias e previsões inspiradas por Deus. Deus já tinha visto na Bíblia várias profecias e previsões que viria um Salvador, um Messias, o escolhido, o ungido de Deus, registrado no Antigo Testamento. Desde a concepção, o propósito de Jesus foi manifestado. Desde a hora que o anjo vem ali e fala com Maria e fala: olha, você engravidará e dará à luz a um filho. Desde a concepção, o propósito de Jesus já foi manifestado, que era o quê? Salvar o povo dos seus pecados. Porque mesmo antes de Deus criar o mundo, o seu plano era salvá-lo. Eu quero que você entenda aqui uma coisa. Desde a concepção, quando estava sendo ali gerado, o propósito de Deus sobre a sua vida já estava estabelecido. Sabia disso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Desde a concepção, ali desde o início da gestação, Deus estava ali já determinando um propósito sobre a sua vida, que só você pode cumprir. Deus estabeleceu um propósito para mim, que só eu posso cumprir. Deus estabeleceu um propósito para Marcinho, um propósito para o Ricardo, um propósito para minha irmã Brunella. Nem nós sendo gêmeas, nem nós sendo geradas juntinhas ali, uma abraçada com a outra, cheirando a outra, nem assim nós temos o mesmo propósito. Sabia disso? Desde a concepção, o Senhor falou: a Brunella está sendo gerada para um propósito, e a Daniela está sendo gerada para outro propósito. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, desde a concepção, você foi gerado com um propósito. Sabe, a gente está vivendo um tempo das crises existenciais. Já ouviu falar nisso? Não sei por que eu nasci, não sei de onde eu vim. Eu nasci assim, vou morrer assim, o espírito de Gabriela, né, que a gente fala. Mas, quando nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vai nos libertando, nós entendemos na palavra de Deus, na Bíblia de Deus, fala: eu não vim para este mundo por acaso. Eu não vim para este mundo para simplesmente nascer, crescer, casar,
me formar na faculdade, ter filhos, ter uma casa, ter um carro e morrer. Não, nós estamos aqui neste mundo com um propósito poderoso que só você pode cumprir. Sabia disso? E nós temos que buscar esse propósito em Deus. Porque a palavra de Deus fala que desde a concepção, Jesus já tinha o seu propósito manifestado. E é tempo de manifestar o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E o diabo tem tentado roubar isso de nós. O diabo tem tentado tirar isso de nós, nos ocupando demais com outras coisas, ou problemas, ou dificuldades, ou porque eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Você sim tem que trabalhar, você estuda, você cuida da sua casa, da sua família, mas é entender que desde a concepção, Deus me fez nascer para um propósito. E não deixar as coisas do cotidiano nos tirar esse propósito já estabelecido desde o ventre para você e para mim, em nome de Jesus. Você pode dizer: eu tenho um propósito em Cristo Jesus. Você pode dizer mais forte: eu tenho um propósito em Cristo Jesus. E em nome de Jesus, esse propósito vai se cumprir para a glória de Deus, em nome de Jesus. E não é interessante, olha só, que você não tenha escolhido a época que você nasceu. Talvez você queria, eu queria nascer lá em 1920, 1930, 1950, nos anos 70, não sei. Eu queria ter nascido nessa época, parecia uma época legal, que usava aquelas calças de boca de sino. Quem é dessa época da calça de boca de sino, gente? Tem vergonha de levantar lá, irmão, ele levantou a mão. Eu já usei calça de boca de sino, mas não sou dessa época não. A década de 20, né, que as mulheres usavam saia, rodar, tão bonita eu acho, né, cheio de bolinha. Talvez você queria ter escolhido uma época para nascer. Eu queria ter nascido nessa época. Deveria ter sido tão legal usar, né, os cabelão. Cadê Sônia? O black. Você não pôde escolher a época. Você não pôde escolher o lugar. Pastor, eu nasci dentro do carro, sabia? Glória a Deus, minha irmã, você nasceu. Glória a Deus, meu irmão, você nasceu. Não tem uns casos assim que não dá tempo de chegar à maternidade? Eu queria ter nascido lá na maternidade de Santa Úrsula. É chique lá, é bonito. Não queria ter nascido. Minha mãe conta que eu nasci no hospital. Hospital feio, gente. Minha mãe conta que eu nasci não sei aonde, mas eu fico triste, não queria ter nascido ali. Talvez você não pode escolher o corpo, né? Você não pode escolher sua mãe, seu pai, né? Uma vez, oh meu Deus, eu conversei com a pessoa, ela falou: eu queria ter nascido em outra família. Talvez você já conversou alguém assim. Eu queria não ter nascido nessa família, teria nascido em outra família, mas Deus escolheu para nascer nessa família. E Deus tem propósito para você nesta família, em nome de Jesus. Amém? Mas Deus tem você aqui e agora com um propósito. Você não pôde escolher da maneira que você queria ter nascido, mas Deus quis que você nascesse. Que essa fosse sua mãe, que aquele fosse o hospital, que aquela fosse a sua família. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, não parece aos nossos olhos, né? Diante de situações que a gente vive. Mas a gente tem que confiar em Deus, que Ele tem um propósito maior, amém, igreja? Em vez de a gente murmurar ou espraguejar, porque a gente foi criado de uma determinada forma, Deus tem um propósito. A gente está em determinada família e é falar: Senhor, abençoa a minha família. Eu abençoo a vida dos meus pais, eu abençoo, porque o Senhor permitiu que eu nascesse aqui. E o Senhor tem um propósito aqui. Amém, igreja? O Senhor permitiu eu nascer aqui, nessa casa, nessa família, porque o Senhor
sabe, o Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos maiores. E olha só, você foi enxertado em uma história contínua, né? Começou há muito tempo a criação do mundo, Deus criando todas as coisas. Nós vemos lá em Gênesis, né? Deus criando ali o sol, a lua e todas as coisas. E a gente vem desenrolada essa história desde o início dos tempos. E nós que estamos aqui em 2025, nós recebemos uma oferta poderosa de sermos salvos da algema do pecado e libertos de uma dívida que você nunca poderia pagar e foi estendida a você por causa do sim de uma mulher. Ela disse: sim, eis-me aqui, e que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. E ali nós vemos que o pecado, o que é o pecado? O pecado é escolher o nosso caminho em vez do caminho de Deus. O pecado é rebelião contra o padrão e o plano de Deus. E todos nós fizemos isso, todos nós ficamos aquém do justo padrão de Deus. Mas foi por isso que Ele enviou Jesus e Ele nos amou muito. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite em nome de Jesus. Tal como um soldado que sacrifica a vida pela sua família, amigos ou país, Jesus deu a sua vida por nós. Se você hoje é o dia, sabia disso? Porque você nasceu com um grande propósito em nome de Jesus. E este pode ser o seu dia e o seu momento, porque a salvação é para todos nós. Não há nada que você possa fazer para merecê-lo, não há nada que eu possa fazer para merecer a salvação, mas você pode ir a Jesus exatamente como você está nesta noite. E Jesus nos chama mais uma vez esta noite para nós estarmos na presença do Senhor. E eu falo hoje aqui, através de Deus, para homens e mulheres aqui, abençoados e cheias de Deus. Diga sim para o Senhor. O Senhor fala conosco de várias maneiras. O Senhor fala através da palavra de Deus. O Senhor fala através de sonhos. O Senhor fala através de visões. O Senhor fala através de uma pessoa, de um irmão, uma irmã. Em revelação, o Senhor fala conosco de várias formas. E Ele fala nessa noite conosco. Diga sim ao seu propósito. Lembra de Maria, o seu sim pode mudar muitas vidas e libertar muitas vidas em nome de Jesus. O seu sim tem o poder, sim, de transformar o mundo. O seu sim quebra as cadeias em nome de Jesus. Então, quando Deus falar com você, seja através da palavra, seja através de sonhos, seja através de visões, né? Se o anjo aparecer lá para você, por que não? Pode também. Não se assuste, mas você vai ouvir o Senhor e falar: olha, esse é o meu propósito para você. É esse o plano que eu tenho. É esse os sonhos que eu tenho. E não fale assim: ô Senhor, deixa para o mês que vem. Deixa para o ano que vem, né? Deixa para 2026. Deixa para 2027. Mas se o Senhor está falando, é você mesmo. É você que eu tenho propósito, é você que eu estou chamando. Você vai dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Pode não ser fácil, pode ter problemas ou dificuldades, algumas barreiras, mas como Maria, uma mulher que se permitiu ser usada pelo Senhor,
uma mãe aqui representando outras mães aqui nessa noite. Nós dizemos sim para o Senhor. Tanto mulheres como homens aqui, que o Senhor tem chamado também, sacerdotes da sua casa, sacerdotes do seu lar, da sua família, também homens valorosos, cheios de Deus, homens que são guerreiros também de oração, amém, homens? Cadê os homens hoje presentes? Homens que buscam ao Senhor, homens que se revestem da armadura de Deus e diz assim aqui na minha casa: você não tem lugar, Satanás, porque a minha casa é do Senhor Jesus. Homens que ouvem também o chamado do Senhor, como José ouviu. José poderia ter abandonado Maria. Imagine, prestes a casar, Maria grávida. É normal, humanamente, ele falar: uai, você me traiu? Você foi infiel? Que história é essa? O que aconteceu? Eu não vou casar mais, não tem casamento mais. Você está grávida. E José deixou também ser usado por Deus, homens. José ouviu a voz de Deus. José ouviu o anjo, porque ele também poderia ter falado assim: olha, eu não quero saber dessa história não. Eu queria casar, né, Maria ali, tudo certinho, mas ela está grávida, eu vou pular fora, ó, dessa situação, não é assim? Não poderia ter feito assim? Eu vou pular fora dessa situação e eu não quero isso para mim não. Eu vou ver outra mulher, vou ver outra pessoa, mas José falou, talvez no momento não, né, querendo muito, talvez engoliu seco ali, né, Deus falando com ele através do anjo, através do sonho, mas ele falou: Senhor, que a sua vontade seja feita. Que a sua vontade seja realizada. Homem, o seu sim também é importante para o que Deus tem para cumprir dentro da sua casa. Dentro da sua família. Porque quando um homem também se levanta como sacerdote da sua casa, ele é um exemplo e ele arrasta ali a mulher, modo de falar, influencia as crianças, os filhos, porque o homem, ele é o sacerdote da casa e ele tem uma autoridade poderosa de Deus e sobrenatural, sabia disso? A primeira referência que uma criança tem de Deus é através do pai, e por isso que o diabo também tenta muito, ataca muito também os homens, porque o pai, ele é autoridade dentro da sua casa. Quando eu falo, Eloá reage de uma forma, mas quando o pastor se levanta e chama a atenção dela, aí é diferente, o negócio fica estreito. Porque o pai, ele tem uma figura ali diferente de autoridade também. Não que a mãe não tenha, mas ele representa Deus ali dentro da casa dele. Por isso que quando o homem, ele se levanta ali, ele guerreia pela sua família, o diabo também tem que correr em nome de Jesus. Porque ele está representando ali a imagem e semelhança do Senhor também sobre a casa dele. E nós hoje, mulheres, homens, jovens, adolescentes, seja em qual idade o Senhor está te pedindo um sim, como pediu para Maria. Maria, esse é o propósito que eu tenho. Não importa a sua idade, não importa se você tem 13 anos, 14 anos, 12 anos. Se o Senhor está dizendo, é esse o momento, é essa a hora, então diga sim para o Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja?